Olá a todos e todas, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Priscila Lourenço, serei a mediadora de vocês hoje na nossa aula pelo aplicativo do Centro de Mídias. Hoje a nossa professora será a professora Paula Vaz. Bom dia, tudo bem? Eu vou ser a professora de vocês hoje e é importante falar para vocês que vocês podem participar com a gente pelo chat, né, Priscila? Que a Priscila vai estar acompanhando as respostas de vocês. Vamos ter algumas atividades ao longo da aula e a gente espera o retorno de vocês para que a gente consiga seguir aqui na nossa conversa, fazer uma aula bem interativa. Tudo bem? Então, professora Paula, hoje nós vamos ter vários alunos conosco pelo chat conversando sobre o tempo. Qual é o temática da sua aula? Exatamente, vamos colocar aqui na primeira tela para vocês verem. O tempo e a história é o tema dessa nossa aula. E o objetivo da aula é o seguinte, gente. A gente vai trabalhar o entendimento dos diferentes tipos de tempos, o tempo cronológico, o tempo da natureza e o tempo histórico. As suas formas de medição, de organização e as realizações da humanidade ao longo de diversas épocas e perceber que isso é construído culturalmente, de acordo com cada sociedade, com cada contexto histórico. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Porque, gente, a história é uma ciência que lida com o tempo. Um historiador muito importante, que a gente está conversando sobre ele agora, ele fala que a história trata dos feitos da humanidade ao longo do tempo. Então, entender o tempo e a sua importância para a história é muito importante para a gente entender o que é essa ciência. Quem é esse historiador, a professora Paula? É o Mark Bloch. Mas vamos entender agora sobre esse conceito de tempo. E qual que é a pergunta disparadora da nossa aula? Qual é o tempo que a história estuda? Porque a gente tem vários entendimentos do que é o tempo, né, gente? Deixa eu voltar aqui o slide. Vamos pensar junto sobre o tempo, né? A gente tem horário para tudo. Que horas que você costuma entrar na escola? Que horas você sai da escola? Que horas você chega em casa? Você costuma comemorar datas importantes com a sua família? Você costuma comemorar determinados feriados? Você gosta mais do verão ou gosta mais do inverno ou da primavera? E todas as atividades que os seres humanos realizam, elas estão relacionadas ao tempo. Hoje em dia é muito comum a gente falar, por exemplo, que está sem tempo, ou agora na quarentena que o tempo demora a passar porque a gente não está saindo de casa, ou a gente afirma que o tempo passa muito rápido, que está muito acelerado quando a gente está em algum lugar que a gente gosta, com os nossos amigos. Mas você já percebeu que quando você está fazendo algo que você gosta, o tempo passa mais rápido, e que quando você está fazendo algo que você não gosta, o tempo demora a passar? Então, o entendimento e a sensação que a gente tem em relação ao tempo é diferente. A gente interpreta o tempo de maneiras diferentes. E todas essas formas de interpretar o tempo estão relacionadas à história e a como a gente percebe a história e estuda a história. E, para isso, a gente precisa refletir sobre essas diferentes formas de tempo. Tudo bem? Para isso, galera, a gente vai fazer uma atividade. De início, a gente vai observar algumas imagens que a gente vai colocar aí para vocês. E depois eu vou colocar uma pergunta e a gente vai dar quanto tempo? 1 minutinho para você. 1 minutinho, 1 minuto e meio para vocês pensarem na resposta, colocarem no chat para a gente conseguir dialogar com o que vocês estão pensando em relação a essas imagens. Vamos lá, para as primeiras 2 imagens, podem colocar na tela para os alunos darem uma olhada. Então, a gente está vendo aí uma agricultora, né, colhendo arroz, pessoal trabalhando ali na construção. Podemos passar para as próximas. A gente está vendo ali um pessoal num show, enfim, curtindo um show cheio de luzes. Pessoal ali nadando curtindo com os amigos. Então, vamos para a pergunta agora. Próxima tela aqui. Hora da interação agora, galera. Será que as pessoas retratadas nessas imagens estão sentindo o tempo passar na mesma velocidade? Qual é a velocidade que cada pessoa nessa imagem está sentindo o tempo passar? Coloca isso pra gente no chat. O que quer dizer isso, professora Paula? Então, exatamente. A questão era justamente para pensar como que as pessoas nessa imagem estão sentindo o tempo.
Porque é isso, a gente naturaliza o tempo, né? A gente acha que a forma como a gente percebe o tempo é a forma normal ou natural, mas, na verdade, a gente pode perceber que nas imagens, aqui, por exemplo, essa moça, né? Ela tá ali colhendo, tá trabalhando. Será que ela tá percebendo o tempo da mesma maneira que esse cara que tá ali no show? Ou que o outro que tá ali nadando com seus amigos? Então, é justamente isso que a gente queria provocar, assim, pensar que as pessoas podem perceber o tempo de maneiras diferentes, e que não necessariamente aquilo que a gente acha que é normal ou natural é natural para todo mundo. Então, tiveram algumas pessoas que tiveram dúvida em relação a isso, né? Mas é para provocar esse entendimento que a gente colocou essas imagens, de que o tempo, ele faz parte do nosso cotidiano, a gente lida com ele o tempo inteiro, e por isso mesmo a gente acha que às vezes a forma como a gente sente o tempo é a forma como todo mundo sente. Mas não é bem assim, inclusive ao longo do tempo, a gente vai percebendo que em cada atividade, a gente percebe ele passar de um jeito diferente. Teve alguma mais outra interação que você queria pontuar, Priscila? Eu acho que aqui teve uma interação que falou o seguinte, gostei da atividade, mas percebi que é um sentimento. Exatamente, é uma questão de sensação, de percepção. A Ana Beatriz falou. Do tempo. Muito bem, Ana Beatriz. Galerinha, todos nós temos uma relação direta com o tempo. Ele faz parte das nossas vidas. Seja eventos que já aconteceram, os que estão acontecendo ou os que acontecerão. Em todos esses momentos, o tempo vai estar presente nas nossas vidas e a gente vai estar percebendo eles. Esses eventos, eles estão relacionados à sua vida individual, como é o caso de ir para a escola, a hora de estudar, a hora de brincar, a hora de almoçar, ou eventos maiores, que dizem respeito à sociedade como um todo, como é o caso da nossa quarentena atualmente, que a gente está percebendo o tempo passar de um jeito diferente, as situações cotidianas estão acontecendo de um jeito diferente. Por exemplo, agora vocês estão tendo aula pela televisão ou pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo hoje. Mas posteriormente vai ser reprisada na TV Cultura Educação. Entre outras noções do tempo, vou passar aqui o slide para vocês, pode colocar na tela, a gente pode destacar o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo da natureza, gente, ele se refere à marcação de tempos naturais. O que quer dizer isso? Por exemplo, o inverno, o verão, como a gente percebe essas interações que a natureza traz pra gente. Um dia que tá chovendo, ou um dia de sol, a gente percebe o tempo passar de um jeito diferente. Seria as mudanças de estações, Paula? As mudanças de estações estão relacionadas a esse conceito do que é o tempo na natureza. E é uma coisa importante da gente pensar ao longo da história, porque quando surgiram as primeiras sociedades, elas vão começar a interagir com o tempo percebendo os ritmos da natureza. Calendários, a contagem do tempo vão ser pensados em relação a isso. Então, é sim um conceito importante da gente trabalhar em história. O outro tempo que também é super importante para a gente entender a história, é a questão do tempo cronológico, que é aquele que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo, né? Enfim, para estabelecer as medidas, por exemplo, a duração do dia, a duração do ano. Então, de início, tendo contato com a natureza, eles vão começar a perceber que a natureza se comporta de jeitos diferentes ao longo dos meses ou ao longo do próprio dia, e eles vão começar a criar essas medidas do tempo que a gente pode caracterizar como esse conceito. O que é o tempo cronológico? Essas medidas que a humanidade criou para se relacionar com a natureza e medir o tempo de maneiras diferentes. Tudo bem? Outro conceito aqui, que pode colocar na tela para os meninos e meninas, é o tempo histórico, gente. Ele é pensado a partir das experiências vivenciadas pela humanidade, que vão sofrendo alterações ao longo de diferentes épocas. Então, é importante pensar, gente, que para a gente entender a relação que a gente estabelece no estudo da história, quando a gente vai estudar a humanidade, ela está relacionada ao
como a humanidade entende o tempo, vivencia o tempo, tudo bem? Então, a história investiga as experiências humanas ao longo do tempo, como eu já tinha falado para vocês, né? E a gente percebe que existem vários tipos de entendimento do que é o tempo. E os estudos históricos estão ligados a esses entendimentos. Afinal de contas, a humanidade é que desenvolveu essas medidas cronológicas e a história vai tentar entender, ao longo do tempo, como que a humanidade vai percebendo essas mudanças. Tem alguma coisa para complementar, Priscila? Seria interessante que eu estou aqui acompanhando o chat, as pessoas estão perguntando assim, gente, é para copiar isso que a professora está falando? Você gostaria de explicar como que ele poderia estudar no caso desse tempo? Então, gente, como a gente falou para vocês, a boa parte das atividades que a gente está passando para vocês foram retiradas do caderno do aluno que está disponibilizado no site de materiais de apoio ao currículo paulista da EFAP. Então, se vocês quiserem ter mais contato com esses conteúdos, é um material que vocês podem entrar na internet, acessar, e tem alguns textos, as atividades que a gente está utilizando aqui também foram retiradas de lá. É um suporte que vocês podem utilizar. Mas essas aulas vão ficar também gravadas, né, Priscila? Sim. Vão ficar gravadas, vão estar disponibilizadas no YouTube e vocês podem acessá-las depois, se vocês quiserem estudar melhor esses conceitos que a gente está colocando aqui na tela. Não se preocupem em copiá-los agora, imediatamente, só se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, como metodologia de ensino de vocês, de estudo de vocês, copiar pelo menos tempo histórico, tempo cronológico, tempo natural, só escrever os nomes para vocês lembrarem que foi isso que falamos na aula de hoje, seria interessante também para vocês lembrarem quais são os tópicos de hoje, na verdade. Exato. Tem uma galera que gosta também de tirar foto, né? Quando eu tava aula, enfim, mês passado, na sala de aula, a galera, eu fazia uns quadros, e a galera ia lá e tirava foto e depois registrava no caderno. Mas o registro é algo muito importante dentro da história para a gente se lembrar desses conceitos. Fiquem à vontade, gente. Vocês escolhem a maneira como vocês acham melhor para estudar. Tudo bem? Bom, galera, vamos passar então agora para mais uma atividade, gente. A gente vai analisar aqui outras imagens para também responder uma questão que eu vou colocar depois. Mas observem bem essas imagens, o que elas estão trazendo para vocês, né? A primeira imagem aqui mostra essa passagem do tempo, mostrando as 4 estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Ali a gente tem um relógio de sol, você já viu isso em algumas cidades, até mesmo aqui em São Paulo, que a gente percebe como a forma como a sombra do sol se projeta nesse relógio indica a hora para a gente. Então, em sociedades antigas, né, eles desenvolveram essa tecnologia justamente para marcar as horas. Mudando aqui também, a gente tem aqui uma ampulheta, alguns de vocês já devem ter visto esse instrumento, mas ele servia também para marcar o tempo, serve até hoje, mas quando não existiam esses relógios eletrônicos que a gente tinha, eles usavam esse objeto para mostrar quanto tempo já tinha passado. Sim. Mas a gente tem do lado também uma imagem representando as diversas fases da vida, né? Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos. Isso também tem a ver com o tempo, com a passagem do tempo, né? E a gente viu aqui também 2 desenhos que fizeram pra gente, aqui para o material de apoio ao currículo paulista, e a gente vê num desses desenhos um feijãozinho, né, crescendo, brotando. Então, o crescimento de uma planta também demanda tempo, né, tem a ver com a passagem do tempo. Dá para você fazer uma marcação do tempo observando esse feijãozinho? Exatamente. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é sobre a criação da agricultura, né, enquanto uma tecnologia que vai modificar completamente a vida das sociedades. Quando eles perceberam que uma planta, se você coloca ela no solo, ela cresce, se desenvolve, as sociedades se modificaram completamente, porque elas começaram a ter um domínio maior sobre a natureza e se agruparem, né? Enfim, então isso é super importante para a história, para o entendimento da história. E aí, a outra representação também é também o cultivo de plantas e de animais, falando ali da agricultura também. Depois da gente ter visto essas imagens, vou passar para a próxima tela, né?
A qual das 3 formas de entendimento do tempo apresentadas, da natureza, cronológico e histórico, cada imagem dessas corresponde? São 6 imagens aí. A gente vai deixar também 2 minutinhos para vocês. E vai ficar passando e as telas. E vamos ficar passando as telas das imagens. E aí vocês podem responder no chat para ver se vocês entenderam esses conceitos que a gente trabalhou. Podem começar. Então, uma coisa que é importante que a gente está colocando aqui são esses 3 conceitos diferentes. O tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Muita gente falou ainda dessa questão de passar rápido, passar devagar, mas o mais importante aqui nessa pergunta é entender esses 3 conceitos. Vou botar aqui na primeira imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, que está falando sobre a passagem das estações do ano. Teve alguém que respondeu alguma coisa, Priscila? Não. Não? Ah, tem uma aqui que respondeu. O clima. Ah, o clima, então. Elizabeth. O clima está relacionado a esse conceito do tempo da natureza, né? É uma percepção que os seres humanos podem ter, mas são processos da natureza. E esse do relógio de sol, alguém colocou alguma coisa? Colocou, passando o tempo cronológico. Tempo cronológico? É uma medida do tempo, enfim, é uma maneira como os seres humanos vão criar para medir o tempo. Tá certo, Gabriel, o tempo cronológico. Da outra imagem, o Guilherme escreveu, é o clima. É o clima? Tem a ver com o clima, o tempo da natureza, um processo da natureza. Mas a gente está falando aqui dos conceitos do tempo, tempo da natureza que está sendo colocado aqui. E o relógio de sol já é uma passagem para esse entendimento de um tempo cronológico. E em relação aos estágios da vida, alguém colocou alguma coisa, Priscila? Aqui, algumas pessoas responderam assim, natureza, o tempo está lento na vida, a natureza, a história, a natureza, o clima. Então, É da natureza dos seres humanos a passagem do tempo em relação a essa questão etária, né, das idades. É um processo que a gente não consegue controlar. Nós e todos os animais vamos, enfim, nascer, crescer e nos desenvolver. Então não está completamente errado, né? Tá certo, na verdade. E esse da ampulheta, alguém colocou alguma coisa? Da ampulheta, deixa eu ver aqui. O tempo do relógio. Tempo do relógio. Gabriel respondeu. Cronológico, né? Uhum. Enfim. E esses aqui, gente, a questão do desenvolvimento da planta, também é natureza? Será que é natureza também, gente? Igual o primeiro? Sim, né, Paula? Exatamente, está falando dos processos da natureza, assim como a gente colocou em relação à imagem anterior também, dos processos dos seres humanos se desenvolverem. E aqui, a gente está mostrando uma criação de animais, enfim, criação de alimentos, né, agricultura se desenvolvendo. Alguém colocou alguma coisa sobre essa imagem, Priscila? Tempo normal. Adoro, eu gosto muito que vocês respeitem. O tempo é normal, é natural o tempo sendo passado nessa vida. E é natural, tá ligado à natureza, né? Então não tá completamente errado, mas aqui a gente tá falando de criação. Então é um processo desenvolvido pela humanidade para tentar controlar a natureza. Tem a ver com essa questão da natureza, mas ao mesmo tempo tem a ver com o desenvolvimento de uma tecnologia que é super importante para a nossa história. Lembra que eu falei isso para vocês, né? Então é o tempo histórico? Eu acho que a gente pode analisar que a agricultura é uma tecnologia que é importante de ser estudada quando a gente vai entender o tempo histórico.